6h48, estamos de volta com o Manhã no Ar nesse feriadão e, claro, as principais notícias do dia. E a polícia investiga uma série de golpes envolvendo o Detran Amazonas. Uma delas foi descoberta essa semana, quando, por meio de mensagens, uma pessoa que ainda não foi identificada oferecia serviços como a liberação de veículos e até facilidades para emissão de carteira de habilitação. Nesta mensagem, o criminoso deixa entender que multas já foram abonadas. A pessoa ainda oferece motos e carros a um preço bem abaixo do mercado. A imagem que aparece no perfil é do diretor-presidente do Detran. A ideia é atrair a vítima para um golpe. Nesta outra mensagem enviada de um outro número, o estelionatário chega a mostrar fotos das motos que seriam vendidas em um suposto leilão. A vítima aceita. De acordo com Leonel Feitosa, várias pessoas procuraram o Departamento de Trânsito para falar sobre as ofertas feitas por meio do WhatsApp. As investigações em relação a esses golpes começaram em dezembro do ano passado. Em fevereiro desse ano, 2 pessoas chegaram a ser presas depois que um funcionário aqui do Detran recebeu uma ligação de uma pessoa que se passava pelo diretor-presidente e pedia a liberação de veículos aqui do parqueamento. Ainda de acordo com o Detran, não há confirmação se as mensagens partiram de funcionários do departamento. Não se sabe exatamente quantas pessoas chegaram a depositar dinheiro nas contas que, segundo as investigações, são de fora do estado. Quem receber mensagens como essas deve procurar a polícia ou entrar em contato por meio do número 991469863 e denunciar. E vamos continuar falando desse assunto porque é importante que a população fique atenta em relação a fraudes como essa, envolvendo serviços de liberação de veículos e expedição de carteira nacional de habilitação na internet. Esse tipo de crime acaba prejudicando o cidadão de bem que busca conseguir uma CNH de forma honesta. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o diretor-presidente, Leonel Feitosa. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos. Prejudica a pessoa que está tentando conseguir uma carteira de forma honesta e acaba, às vezes, de forma inocente ou por desconhecimento, caindo no golpe como esse, mas muitas dessas pessoas que foram golpeadas estavam tentando golpear também, né? Estavam tentando, de alguma forma, burlar o sistema público que trata de carteira de habilitação e veículos apreendidos. É verdade, tirar proveitos indevidos, até porque nós sabemos que hoje as coisas são feitas de maneira muito séria. Como é que você vai admitir que o administrador público, no meu caso, eu fosse mandar um WhatsApp para Adriane Diniz dizendo, olha, seu carro está liberado. Claro que isso não existe. As coisas não são feitas mais assim. Agora, muitas pessoas caíram nesse golpe não de boa fé. Sabiam que estavam cometendo algo irregular. Um exemplo, eu recebi no meu gabinete há uns 2 meses atrás, um cidadão se identificou e disse a mim, o senhor é o seu Leonel Feitosa? Eu digo, sou. Eu vim buscar os 3 carros, as 2 motocicletas e a habilitação que o senhor mandou aqui no meu WhatsApp e eu paguei R$9.000, está aqui os depósitos que eu fiz nas contas que o senhor mandou. Eu disse, olha, meu amigo, infelizmente o senhor contribuiu e foi cúmplice para que isso acontecesse. Porque, primeiro, é inadmissível o senhor ter 3 carros, 2 motocicletas e uma habilitação por R$9.000. Queria mais nada, né? E segundo, os nossos carros todos que estão apreendidos aqui, eles não pertencem ao Detran. Eles são de terceiros que foram apreendidos e só podem ser vendidos através de leilão. E também para liberar qualquer veículo no leilão do Detran hoje, Adriane, a primeira coisa que faz, o departamento operacional faz todo o levantamento daquele veículo, vê se tem dívidas, qual foi o motivo da apreensão. Feito isso, é encaminhado para a diretoria administrativa financeira, que faz uma análise de toda essa documentação. Depois disso, é emitido um boleto para o pagamento dos débitos que possam ocorrer, IPVA, licenciamento, multas e outras coisas. Depois de tudo isso, depois de 24 horas que é feito esse pagamento, o banco online comunica ao Detran que aquele veículo já está liberado. E apenas um funcionário que trabalha no gabinete da presidência tem acesso à senha que vai direto ao parqueamento, dizendo que aquele veículo pode ser liberado.
Então é um processo muito fechado. Poucas pessoas têm acesso a ele. Agora, carro de leilão, a mesma coisa. Ofereciam carro de leilão por R$1.000, R$1.500, quando é uma mentira. Todos os veículos só podem ser vendidos através de leilão. E o leilão é público. Quem dá o maior lance, leva o bem. Então, muitas pessoas que caíram nesse golpe, caíram porque também queriam tirar proveito de maneira ilegal dessa situação. Olha, para quem não acompanhou essa questão, um número colocou a foto do perfil do WhatsApp, uma foto do presidente do Departamento de Trânsito, tem uma fiscalização, né? Era uma foto de uma atuação em uma Sim. blitz, e começou a mandar mensagens falando que facilitaria, se identificando como Leonel Feitosa. Depois dizia que a mensagem era por engano e alguém estava ali com uma predisposição já a conseguir uma liberação de um veículo, que estava lá o interessado em conseguir, ó, essa foto que aparecia aí de uma atuação, né, em uma das blitz aqui na cidade. Acabava, era como se fosse uma isca, a mensagem, e a pessoa ia lá atrás disso. Como foi que o senhor chegou a receber essa notícia? Como que foi que teve conhecimento de que estavam usando o seu nome, sua imagem e oferecendo essas coisas? Nós começamos a investigar isso ano passado, e através da Delegacia Geral e também da Secretaria de Inteligência do Estado. E no Carnaval, na Banda do Galo, nós estávamos fazendo fiscalização e apreendemos um veículo ali e daqui a pouco tocou o telefone do coordenador de operações do Detran, que é o Davi, e pelo WhatsApp. Nesse WhatsApp tinha a minha fotografia e a pessoa do outro lado da linha se identificando como se fosse eu, e mandando liberar aquele veículo porque eu estava mandando e tal. Só que eu estava na operação. Então percebemos que era mais um golpe também. Feito isso, nós prendemos a pessoa que tinha o carro apreendido. Essa pessoa nos levou ao que tinha originado a chamada e com isso nós começamos um processo de investigação que está sendo investigado. Eu já fui procurado no Detran por em torno de 15 pessoas que foram vítimas dessa fraude, desse golpe. Muitas não foram denunciar e não vão porque sabem que foram cúmplices, né, também e podem ser arroladas. Agora, qual é a situação hoje da investigação? Alguém já foi identificado, está a cargo da Polícia Civil? Nós já identificamos muitas pessoas. Agora, o que acontece? Muitas dessas contas, elas não eram abertas aqui no estado do Amazonas. Muitas foram em outros estados, como Rondônia, Roraima, Amapá. E elas ficavam ativas por 2, 3 dias, como também o celular. As pessoas deviam comprar um chip, colocar o número, ligavam, a pessoa fazia o depósito e depois esse número sumia, como também a conta era desativada. Então nós estamos também com esses bancos tentando rastrear as pessoas que abriram essas contas e também com as operadoras de telefonia para ver se conseguimos identificar esses chips para chegar. Não era só uma pessoa, era uma quadrilha efetivamente que deve ter lucrado muito, porque muitas pessoas, infelizmente, foram enganadas. Não diria de boa fé, mas foram enganadas tentando aí burlar ou conseguir alguma coisa que lhes fosse favorável. Então fica o alerta aqui para você que está acompanhando o Manhã no Ar, quando receber uma mensagem desse tipo, desconfie, há aplicativo, há o próprio site do Departamento de Trânsito em que você pode consultar a situação dos veículos. Não tem carro de leilão que é vendido fora do leilão, é apenas durante o período e a gente sempre noticia quando vai haver um leilão e é por lance, então você vai garantir o veículo se der o maior lance no período de vigência desse leilão e os carros depois de 90 dias apreendidos no parqueamento costumam ir para o leilão, né? Feito um levantamento da condição de cada um, resolve a documentação toda e coloca. Agora, presidente, aproveitar a sua visita aqui no Manhã no Ar, hoje aconteceu mais um acidente com uma pessoa que estava visivelmente alcoolizada. Ali na Djalma Batista, a gente mostrou logo no começo do programa, 2 veículos, um homem estava com uma pulseira de festa, aparentemente embriagado, bateu no outro veículo, invadiram uma loja ali naquela área. Ainda bem que as pessoas ficaram feridas, mas sem grande gravidade, né? Ninguém morreu. Teve outro acidente agora na Max Teixeira e isso acaba acontecendo com muita frequência em dias como hoje, né? Dias de feriado, em que as pessoas acabam excedendo no álcool. A multa já é alta, tem campanha, tem fiscalização, mas parece que nada dá jeito.
Olha, infelizmente é o que eu sempre falo, enquanto não houver a conscientização do motorista para obedecer às leis de trânsito, acidentes e tragédias vão continuar acontecendo. Nós tivemos agora, no começo da semana, aquela tragédia em que aquele jovem assassinou, né, um mototaxista e bateu mais 5 pessoas que foram lesionadas. Eu digo assassinato porque um motorista que está alcoolizado, dirige em alta velocidade, isso não é acidente. Isso não é acidente, isso é um assassinato. O que acontece também, e nós estamos conversando, já conversei já algumas vezes com o presidente do Manaus Trans, é que Manaus é a única cidade no mundo com 2.200.000 habitantes que não tem radar. Há algum entendimento já quanto a isso de instalar esses radares? Nós já estamos conversando com o Manaus Trans porque só quem pode colocar radar na cidade é o Manaus Trans, É a prefeitura. né? É a prefeitura de Manaus. Então, com a falta do radar, aumentou muito o número de acidentes na cidade e as pessoas que passaram a não respeitar mais o limite de velocidade. E existia um radar aqui na Efigênio Salles, onde ali se evitou muito acidente, ali perto de um clube, como também na Avenida do Turismo, como na Constantino, na Djalma Batista, que são ruas que pela madrugada ficam vazias e por serem ruas largas, proporciona essa questão de fazer o pega ou o racha. Para você ter ideia, o proprietário da BMW, ele foi multado em 5 multas pelo Detran, que somadas, elas somam mais de R$90 mil. Só as multas, porque são multas gravíssimas e são acrescidas de 10 vezes mais o valor da multa. Pela recusa do bafômetro. Pela recusa do bafômetro, o outro por estar fazendo pega, o racha, uma delas também por excesso de velocidade, por não prestar assistência à vítima. Foram 5 multas ali naquele momento. R$90 mil. Mas isso não paga a vida daquele pai de família que estava trabalhando. Uma vida não tem preço. É o bem maior, é um presente de Deus que nós temos que cuidar muito bem dela. E de repente estava trabalhando o pai de família, veio o rapaz alcoolizado e lá levou, atropelou e matou o pai de família, como ontem esse acidente também. Jovens, você sabe que no mundo morrem por dia 3.000 jovens dos 18 aos 22 anos vítimas de acidentes de trânsito. O Brasil, infelizmente, ele é o campeão mundial em morte de acidente de trânsito dos jovens dos 18 aos 25 anos. Então nós temos que conscientizar o nosso jovem. Bebida e direção acaba numa tragédia. Em relação aos radares, existe alguma previsão? O que a prefeitura justifica de não ter ainda, né? Porque teve aquele escândalo da Conzeladel lá atrás, depois houve uma nova licitação, o radar ia começar a ser reinstalado na cidade. Identificou-se que os mesmos donos da Conzeladel faziam parte desse consórcio, e aí houve ali uma suspeita de fraude, a licitação foi suspensa, e até então ninguém mais falou sobre esse assunto. A prefeitura identifica alguma dificuldade? Por que não reiniciou esse processo? Na realidade, houve um questionamento do Tribunal de Contas do Estado a respeito dessa licitação e eu fui informado pelo procurador da prefeitura que já estão dirimindo todas essas questões para que volte a ter o radar na cidade. Mas nós, do Estado, estamos colocando e já vamos iniciar colocando o radar na Ponte Rio Negro, que é nossa responsabilidade, ali na AM070 e também na AM010. Nós iremos colocar radares ali, nesses locais, também para inibir. Agora, o que falta realmente, Adriane, é a consciência. A gente sempre, todo mundo fala, nós queremos um trânsito de paz, mas ninguém faz a sua parte. Um trânsito de paz começa por mim dando um bom exemplo, você dando um bom exemplo e todo mundo. Hoje nós temos grandes aliados que são as crianças. Nós investimos muito em crianças, porque as crianças, por incrível que pareça, elas passaram a supervisionar os pais. E os próprios pais nos dizem que elas colocam o cinto, olha, não vai beber e dirigir, não passa com sinal fechado.
Então nós temos que investir nessa geração do futuro. Eu sempre digo que a matéria trânsito, ela deveria fazer parte da grade curricular desde a mais tenra idade, para que as crianças já crescessem com esse espírito. Agora, as nossas leis de trânsito brasileiras, elas são muito benevolentes também. É um anseio de todos os Detrans do Brasil mudarmos as leis. Um exemplo, esse acidente que aconteceu com esse jovem, agora no começo da semana, aquilo não pode ser nunca um crime culposo. É um crime doloso, é um assassinato, porque no momento que eu ingeri bebida alcoólica, eu estava dirigindo de acordo com os peritos que fizeram ali a análise, aquela BMW devia estar a 180, 200 km por hora. Tanto é que após ele colidir com o motociclista, ele andou mais ou menos uma distância entre 10 postes para conseguir parar o veículo, né? E saiu ainda batendo em outros veículos e também atingindo outras pessoas. Então, nesse caso, isso não é um crime culposo, não foi um acidente. O motorista sabia que ao cometer aquela ação, poderia vir a tirar a vida de alguém ou cometer uma tragédia. Então, o nosso grande anseio é que as leis de trânsito brasileiras mudem. Nesse caso, o motorista permanece preso, é um crime inafiançável, para que com isso as pessoas passem a ter exemplo. Matou no trânsito é igual você matar com uma arma. Você matou, você assassinou, diferente de um acidente. Então, o que nós queremos, acima de tudo, é consciência da população. Nós estamos começando um feriado no dia de hoje, um feriado prolongado. Nós começamos desde ontem a fazer as nossas operações. Para você ter ideia, no final de semana que passou, nós autuamos mais de 865 motoristas, pelas mais diversas irregularidades. Isso sexta, sábado e domingo. É um número muito alto. Presidente, já que falta conscientização e também tem a questão das leis que são brandas, vamos falar de dinheiro, porque às vezes quando pesa no bolso, a pessoa fica mais consciente de que é muito mais vantajoso pagar um táxi, pagar um Uber e de carona, do que pagar uma multa, por exemplo, se você for pego dirigindo embriagado. Os valores hoje foram acrescidos e tem agravantes e pode ser uma multa altíssima, né? Multa que ultrapassa às vezes até o valor de um carro. Eu sempre digo às pessoas o seguinte, que a ressaca, né, até de maneira assim, digo, olha, a ressaca de você ser pego na lei seca é maior do que qualquer ressaca de bebida. Primeiro porque você é multado em R$ 2.934. Se você se recusar, esse valor ele é duplicado por 10. Então chega quase a R$ 30 mil. Foi o caso do rapaz da BMW. Segundo, você tem habilitação suspensa por 12 meses. Se estiver com nível de álcool no organismo acima de 0,34, você é levado para a delegacia, é preso e tem que pagar uma fiança. E responde a um processo administrativo e a um processo criminal. Então as pessoas têm que se conscientizar que a lei seca, ela não proíbe ninguém de beber. Ela salva vidas, ela preserva vidas. É muito mais barato você pegar um táxi, R$ 50, ou um Uber, como você falou também, e chegar em casa em segurança. Vou beber, tudo bem, então hoje eu vou de táxi, ou eu vou de Uber, ou eu vou de ônibus, mas chega em casa tranquilo, porque a família agora ficou enlutada. Algumas pessoas ainda estão no hospital desse acidente. Ontem foi um milagre, porque 2 veículos que vinham fazendo um racha, ali perto daquele posto 700, um foi parar do outro lado da calçada, quase em frente, é uma loja de material de construção. Então, mais jovens que poderiam ser vítimas fatais. Então o que nós queremos é isso. E pedimos também a ajuda dos pais, porque é muito comum ainda nós flagrarmos jovens dirigindo sem habilitação e com a permissão dos pais, principalmente de manhã cedo. Verdade. Presidente, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe do Detran que vai estar nesse plantão e nessas operações de feriadão. Obrigado, Adriane, obrigado a todos, e a gente pede aí à população consciência. Álcool, direção e velocidade sempre acaba numa tragédia.
E a vida não é isso, a vida é alegria, a vida é saúde, a vida é correr, futevôlei, brincar. Não é de uma hora para outra, vemos aí um jovem sendo morto pela própria imprudência. Que Deus nos abençoe e tenhamos um ótimo feriado. Vamos ir com o presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas, Leonel Feitosa. E cerca de 20 mil pessoas devem deixar a cidade durante o feriado prolongado, segundo os dados da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, a Arsan. O órgão vai intensificar as fiscalizações nas principais saídas da cidade. E sobre esse assunto eu converso agora com a Thea Morel. Olá, Thea, quais os pontos específicos onde esses fiscais vão atuar? Bem, Adriane, existem pelo menos 3 pontos específicos, né, onde a fiscalização da Agência Reguladora de Serviços do Amazonas vão estar concentrados, né, onde esses fiscais vão estar. A gente tem um desses pontos justamente aqui na rodoviária Huáscar Angelim, onde a gente pode observar que o movimento, nesse momento, nessa manhã de Corpus Christi, nessa manhã de quinta-feira, já é bastante intensa. Os fiscais, né, da Arsan, eles estão percorrendo aí os ônibus, eles estão verificando as condições desses veículos que vão fazer o transporte intermunicipal e o transporte também entre estados, né, porque a gente tem alguns ônibus que saem daqui para municípios como, por exemplo, Boa Vista, e esses fiscais, eles verificam uma série de coisas dentro desses ônibus e também dos veículos de fretamento. Para falar um pouquinho sobre essa fiscalização, a gente tem aqui o diretor-presidente da Arsan, Fábio Alho. Bom dia, diretor. A gente está observando que a movimentação é bem grande aqui na rodoviária, a gente percebe o trabalho dos fiscais. Vamos informar para a população o que exatamente eles verificam em operações como essa que acontece no feriado de Corpus Christi. Bom dia, Thea. Bom dia a todos. É verdade, nessas primeiras horas da manhã já se tem uma movimentação muito intensa aqui na rodoviária de Manaus e o foco principal da Arsan é a fiscalização dos ônibus no quanto à segurança do usuário amazonense em sair da cidade de Manaus e ir para o município com segurança. A qualidade toda da parte de documentação dos ônibus, segurança do usuário, cinto de segurança, acondicionamento de bagagem, a gratuidade do idoso, do portador de deficiência, enfim, da criança, tudo é fiscalizado. São 16 linhas intermunicipais, 5 empresas que operam o serviço de transporte rodoviário intermunicipal, e não só aqui na rodoviária de Manaus, mas em todas as rodoviárias no interior do Amazonas, a Arsan também fiscaliza. E principalmente quando esses ônibus chegam nas saídas de Manaus, seja na ponte sobre o Rio Negro ou na barreira da M010, são parados e são fiscalizados novamente. Diretor, a gente tem uma previsão, como a Adriane falou agora há pouquinho, de 20 mil pessoas saindo de Manaus. Esse número não inclui as pessoas que estão chegando, né? Porque a gente observa que tem muito ônibus chegando também. É verdade, é uma estimativa global, não só do transporte rodoviário intermunicipal, como interestadual, que vai até Boa Vista, e os fretamentos. Nós temos muitos fretamentos nesse feriado prolongado, cerca de 600, 800 fretamentos entre ônibus, micro-ônibus e vans, e os ônibus que chegam não só de Boa Vista, mas de todo o interior do Amazonas, Manacapuru, Itacoatiara, Itapiranga, Novo Airão. Muitos dos usuários vêm passar o feriado na capital amazonense e também é fiscalizado. Esses ônibus fretados, eles precisam de uma autorização específica, né? Até para fazer, de repente, o transporte de pessoas para algum tipo de sítio, para algum balneário, para algum evento, como um retiro espiritual. Ainda dá tempo para esse transporte fazer aí, obter a autorização junto à Arsan? Sem dúvida, é importante você falar, não pegue o transporte clandestino, o escritório da Arsan funciona 24 horas aqui na rodoviária de Manaus. Você pode chegar, pedir sua autorização, trazer a documentação do veículo, a habilitação do condutor, seu trajeto, o horário que você vai sair, é dado uma autorização e também quando esse ônibus ou micro-ônibus ou van são parados nas saídas de Manaus, tudo é fiscalizado. Desde os cintos de segurança até o acondicionamento de bagagem, se a autorização e a documentação estão em dia, justamente para garantir. Nós estamos desde 2002 sem acidentes fatais no transporte rodoviário intermunicipal. Isso é uma fiscalização intensa que se dá da Arsan, junto com o Detran, com o Batran, com a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais, para garantir a segurança do usuário amazonense. E vai durar todo o fim de semana, né? Todo feriado. Todo feriado, nós terminamos apenas só às 6 da manhã de segunda-feira que vem.
Bom, a gente tem muitas linhas também, né? Quais são os municípios preferidos? Olha, é curioso falar isso. Itapiranga, município aqui da região metropolitana, é um município muito viajado. Nós, inclusive, autorizamos as empresas a ônibus extra para os principais horários, como Manacapuru, Itacoatiara, Itapiranga. Esses ônibus ficam aqui na rodoviária de Manaus e quando um horário já é estabelecido, o outro ônibus já entra na plataforma e já faz o embarque desses passageiros também. Bom, então, Adriane, é isso. O doutor Fábio Alho prestou aqui alguns esclarecimentos para a gente mostra mais uma vez aqui o movimento da rodoviária. Lembrando que nós temos aí pelo menos 50 servidores da Arsan que vão estar aqui na rodoviária de Manaus, também nas rodoviárias do interior, também nas estradas, junto com o Detran e com o departamento, com a Polícia Rodoviária Federal, né? E essa fiscalização é justamente para garantir a segurança desses passageiros. A gente faz questão também de lembrar para os passageiros que uma das regras que existe aqui no nosso estado é que eles não podem viajar em pé nos ônibus. Quer dizer, todo mundo tem que ter o seu lugar certinho, tem que estar sentadinho, porque realmente é proibido que essas pessoas viajem, né? E como a gente pode ver aqui, tem muitos passageiros que estão saindo aqui de Manaus e com certeza essa movimentação deve ser muito intensa durante todo o feriado. Adriane. Obrigada, Teia. Obrigada também a participação do diretor-presidente da Arsan, Fábio Alho. E agora a gente muda de assunto porque tramita na Câmara Municipal de Manaus um projeto de lei que pretende regulamentar o transporte de animais nos ônibus da capital. Isso mesmo, o projeto tem dividido opiniões. Fora do Brasil, é muito comum ver animais domésticos passeando em ônibus e trens. Mas em Manaus, o que a população pensa sobre isso? Eu acho que não é nada demais, porque só um animalzinho de estimação não vai fazer diferença nenhuma no nosso dia a dia, né? Seria tão mal, né? Porque às vezes, até eu também às vezes já levei meu animal para andar por aí. Então acredito que se manter dentro da jaula dele pode levar à vontade, né? Assim como no avião, essas coisas. Animais não são feitos para andar dentro de ônibus, né? A menos que esteja alguma norma assim, alguma coisa dentro do ônibus, tipo, um exemplo, para deficiente, né? Tem a cadeira do deficiente, tem a elevação para o deficiente entrar. Se houvesse alguma coisa assim pro... Você acha então que deveria ter um espaço reservado para animais? Isso, só se fosse. Apesar de polêmico, a vereadora Joana Dark resolveu entrar no assunto. Ela propôs a criação de uma lei municipal que regulamente o transporte de animais domésticos nos coletivos aqui da capital. Segundo ela, muita gente não tem condução própria e acaba sendo impedida de levar seus bichos de estimação até onde precisa. Muitas pessoas são barradas pelo próprio motorista, ou então essas pessoas, elas encontram resistência dos próprios passageiros, que dizem que aquilo não pode, que aquilo é ilegal, que mesmo que a pessoa esteja transportando o menor dos animais dentro de uma caixa de transporte, ainda existe a resistência por conta do desconhecimento e da falta de regulamentação. O projeto de lei prevê que qualquer animal saudável que não ofereça perigo à população possa ser transportado com os seus donos em qualquer linha de ônibus de Manaus. E para isso, estabelece algumas regras. Os bichos não vão poder ser conduzidos nos horários de pico. Fica limitado o número de passageiros animais em no máximo 2 por veículo. Nenhuma espécie pode ultrapassar 25 quilos. Até 15 quilos e 50 centímetros de altura é assegurada a gratuidade de tarifa. Para a condução de felinos, é obrigatório o uso de caixa de transporte apropriada. Para bichos com mais de 5 quilos, a focinheira tem que ser usada. E em todas as situações, é necessário ter a guia de condução agregada à coleira ou ao peitoral. Esta veterinária, em princípio, não vê problemas na regulamentação, mas acha importante que se cobre nos ônibus as carteirinhas de vacina. O animal saudável ninguém precisa estar se preocupando, tá? Porque realmente já vai estar na carteirinha, não tem nenhum perigo de estar se preocupando com relação à saúde dele, tá bom? Tem que estar devidamente saudável. Ainda que sente no banco do passageiro? Ainda que sente no banco do passageiro. O único medo que as pessoas têm é realmente se ele for um animal agressivo, entendeu? Ele tem que estar com a focinheira e etc e tal, e dentro de uma caixa de transporte, se for o caso. Daniele concorda. Ela sempre anda com a gatinha de estimação e conta que nunca teve problema, mas sabe que é importante que se estipule regras, principalmente para assegurar o direito de andar com os animais. Essa lei vai fazer com que as pessoas que não possuem carro nem moto possam estar transportando seus animais no ônibus.
para levar o veterinário, para fazer aplicação de vacina, para consultas. E agora a gente tem informação de trânsito, um acidente que aconteceu na Avenida Max Teixeira, na zona norte da cidade, na Cidade Nova. Um motorista embriagado, de acordo com as informações que a gente recebeu, atingiu um poste em frente ao Colégio da PM, aquele colégio de tempo integral que tem ali na Max Teixeira. Os agentes já estão sendo deslocados para o local. Ali é uma viatura da polícia que está no local. E mais um acidente, né, que a gente relata nessa manhã, acidente envolvendo pessoas embriagadas na cidade. Nessas avenidas, como na Djalma Batista, por exemplo, e também na avenida onde aconteceu o acidente, e aí na Max Teixeira, a gente vê esse tipo de situação onde acontecem esses acidentes justamente por conta da pista ser larga, está vazia, e a pessoa acaba pesando ali o pé, aumentando a velocidade, e alguns aproveitam até para praticar rachas e pegas e colocar a vida de outras pessoas em risco. Agora a gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouco com mais notícias. Então não saia daí porque a gente tem um quadro Mais Saúde. Vai fazer um alerta sobre os medicamentos, remédios caseiros. Sabe aquele chazinho que você toma? É muito comum, mas eles podem trazer riscos. E a gente faz esse alerta daqui a pouquinho. Não saia daí.